jornalista, comentarista de rádio e TV, escritor, poeta paraibano, José Neumann Pinto, começou a carreira de jornalista em 1968 como escritor de cinema e repórter de política do Diário da Borborema. De lá para cá, ele vem aí trabalhando com um caminho, trilhando aí um caminho brilhante na imprensa brasileira. Atualmente é comentarista político do SBT e está em João Pessoa para lançar o mais recente trabalho dele, o livro O Que Sei de Lula. Josvaldo Pereira, o que será que Neumann Pinto sabe de Lula? Vamos perguntar para ele. Aliás, essa é a primeira pergunta que a gente faz. Desde pela manhã que eu fico perguntando. O que ele sabe de Lula? E que a população brasileira não sabe, José Neumann Pinto. Seja bem-vindo, prazer enorme tê-lo aqui. Bom dia. Conta pra gente aí. Bom dia, nessa sexta breja, né? É verdade. Então eu convido vocês para tomarem uma breja lá na Zarinha, depois das 18 horas e até a hora do último autógrafo, eu vou lançar o meu livro O Que Sei de Lula. Eu saí de Campina Grande em 1969, fui para o Rio de Janeiro, em 70 fui para São Paulo, e em 75 eu conheci o Lula quando ele, um mês depois dele ter assumido a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos São Bernardo do Campo e Diadema, hoje Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. O Lula foi colocado lá pelo Paulo Vidal, porque ele era o mais bobinho da diretoria e o Paulo Vidal achava que poderia manipulá-lo. Eu conheci o Lula quando ele ainda cumpria a parte do acordo dele com o Paulo Vidal, que era o Paulo Vidal decidia e ele obedecia. E 3 meses depois o Lula já tinha passado a perna no Paulo Vidal e já tinha se tornado o meu melhor entrevistado. Desde então convivemos muito, com muita intimidade, durante muito tempo. E quando o Lula se tornou esse grande fenômeno de comunicação, eu resolvi contar um pouco da minha experiência, do meu convívio com ele. O senhor faz uma separação entre o... Você, por favor. Você faz uma separação entre o homem e o mito, um mito político? É isso que o livro trata dessa história, assim, mais ou menos? É o seguinte, os políticos construíram uma camada ideológica, partidária, em torno do homem Lula. E eu acho que o segredo do sucesso do Lula é exatamente a sua condição humana. O fato dele ser um brasileiro comum. Eu estou cada vez mais convencido de que a pessoa que mais conhece o Lula é o Gilberto Carvalho. E o Gilberto Carvalho deu uma definição genial recentemente sobre o Lula, dizendo que o Lula é macunaímico. Ou seja, o Lula é um verdadeiro exemplo de macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Isso não quer dizer que ele seja mau caráter, não é isso. Quando o Mário de Andrade escreveu Macunaíma, que disse que Macunaíma não tinha caráter, disse que ele não tinha uma convicção, que ele não se prendia a certas ideias. O meu amigo Rômulo de Araújo Lima, historiador, faz uma comparação com Pedro Malazarte. O Lula é isso, o Lula é um brasileiro... Vai se amoldando a cada situação. As circunstâncias. Sabe tirar proveito das circunstâncias? Das circunstâncias, Eu acho que o Lula, ele é um brasileiro comum que quer se dar bem na vida e que, para se dar bem na vida, ele usa basicamente 2 imensos talentos que ele tem muito mais do que nós, que somos comunicadores. Um talento de comunicação, que o Lula entende como ninguém, intuitivamente, que a comunicação não é um processo de fala, é um processo de escuta, quer dizer, o que interessa não é o que você fala, é o que a pessoa escuta. E ele é um grande conciliador. A política brasileira é toda feita de conciliação, desde sempre. E o Lula conseguiu coisas impossíveis. Quando eu conheci o Lula, o sindicalismo era uma coisa completamente estraçalhada, tinha muitos grupos, e ele conseguiu unir todo aquele pessoal no bar da Tia Rosa, como o meu amigo Astia Basílio escreveu no jornal, né? E lá, bebendo uma pinguinha, com a Marisa sempre do lado, né? A Marisa vai sempre com ele, ele conseguiu enrolar aquela turma e colocar todo mundo no bolso. Depois ele foi para o partido, e no partido ele fez uma conciliação mais complicada, porque era um partido de esquerda e ele nunca foi de esquerda. E a conciliação era complicada porque a esquerda, o Rômulo sabe disso, vocês também sabem que são da minha geração, se dizia que a esquerda só se unia na cadeia. O Lula fez ele isso uniu a esquerda. O Lula fez isso com o povo brasileiro, não? Ou seja, também rolou o povo brasileiro? Como aí ele ele conseguiu ganhar a presidência, mas para ganhar a presidência ele teve que fazer uma conciliação maior. Aí ele conciliou com a escória da política brasileira, né? Severino Cavalcante, José Barbalho, hoje até o Fernando Collor de Mello, Paulo Maluf. Então ele uniu todo mundo em torno daquela conversa mole dele. E ele conseguiu convencer o cidadão brasileiro comum
que ele era um cidadão brasileiro comum que estava chegando ao poder e que interrompeu anos e anos de intermediação dos bacharéis. Você disse que Lula nunca foi de esquerda. Faz a pergunta e fica para ele responder no próximo bloco. Nunca foi bloco. de esquerda. Como é que ele conseguiu conviver tanto tempo nesse campo, ou aparentemente nesse campo da esquerda? Responderei no próximo segmento. Ok. Muito bem, no próximo bloco a gente vai continuar aí conversando com o jornalista José Neumann e Pinto. Até já. Voltamos agora à conversa com José Neumann e Pinto e responder a sua pergunta. Uma pergunta, porque Neumann tem afirmado, não só agora, mas ele tem afirmado sempre que Lula nunca foi de esquerda. Aí a minha pergunta é, se ele nunca foi de esquerda, como conseguiu conviver tanto tempo num aparente campo de esquerda? Por não ser. Não havia possibilidade de ninguém na esquerda unir a esquerda. Então teve que vir alguém de fora com uma força muito grande e representando uma mitologia do operário, que era uma coisa da esquerda socialista. O Lula só conseguiu unir a esquerda porque ele não era de esquerda. Se ele fosse de esquerda, ele seria mais um briguento do grupo da esquerda. E todos aqueles grupos achavam que o Lula, a esquerda tem uma visão instrumentalizada e uma visão preconceituosa do trabalhador brasileiro, do trabalhador em geral. Então achavam o Lula é um bobo, é um trabalhador analfabeto. Todos eles achavam que ia manobrar o Lula, e o Lula, como bom Macunaíma, como bom Pedro Malas Artes, botou todo mundo no bolso. Agora, eu digo que ele é conservador e provo. Eu mostro que quando o Lula estava na presidência sindical dirigindo uma greve, quando o entrevistador Josué Machado, da revista Playboy, perguntou para ele quais eram as duas maiores admirações que ele tinha no século XX, ele disse sem pensar, Mahatma Gandhi e Adolf Hitler. Ou seja, o maior pacifista e o maior criminoso, o maior assassino do século. Aí o Josué disse, Adolfo? Ele disse, é o seguinte, eu não gosto das ideias dele, eu gosto do jeito, da determinação com que ele cumpre as ideias. Agora, uma outra pergunta. Lula fez bem ou fez mal na presidência da República ao país como um todo? Eu não sei se eu posso fazer um juízo de valor, eu acho que eu acho que a história vai mostrar isso, eu acho que é um momento histórico importante, é a primeira vez que o povo realmente toma o poder. Tomou o poder em torno de uma conciliação, o Lula usou de forma criativa e de forma genial até, eu considero o Lula o maior político de todos os tempos no Brasil, as condições de governabilidade que ele encontrou. Agora, eu acho que há um problema grave no Brasil, que é o seguinte, o PT vendeu uma imagem de um partido honesto, de um partido que ia acabar com a corrupção, e terminou radicalizando, como mostra o Mensalão, e mais, terminou permitindo, e o meu livro mostra isso, um convívio de promiscuidade do Estado brasileiro com o crime. E eu acho que essa é a pior herança do governo Lula. Lhe surpreendeu essa... Completamente, a mim e a muita gente. Quando o Mensalão aconteceu, já havia muitas denúncias de malversação de dinheiro público em gestões petistas. Havia, por exemplo, o episódio das prefeituras do PT, todas elas... Dá para fazer uma separação entre Lula e o PT ou são a mesma coisa? Completamente, tem nada a ver. Tem nada a ver? Então, o fenômeno do lulismo é um fenômeno muito maior do que o PT. O que é o PT? O PT é uma junção de grupos de esquerda, da esquerda armada, que foi desarmada, que se desarmou, da igreja progressista e dos chamados sindicalistas autênticos, do quais o Lula faz parte. O Lula teve o condão de, com a sua mitologia, dominar tudo isso, mas acima disso. Tanto que ele conciliou não com o PT, ele conciliou com o PMDB, ele conciliou com o PPS, ele conciliou com a direita, com o centro, ele conciliou com todo mundo, inclusive com o que eu chamo de escória da política brasileira. Políticos claramente comprometidos, meu caro Josivaldo, com a maracutaia que ele tanto denunciava. Muito bem, nós vamos a mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente retorna ainda conversando com o José Neumann e Pinto. Até já. Muito bem, nós estamos de volta com o Tambor Notícias, conversando com o jornalista José Neumann e Pinto. José Neumann, muito bem, vamos falar sobre o lançamento do livro aqui em João Pessoa, logo mais. Do lançamento você me deixa fazer eu também gostaria de fazer essa pergunta, não fazer duas, ele já encaixa aí. Encaixa tudo. E já faz o convite ao povo de João Pessoa, que ele tem muito carinho. Exatamente, o Lula já tem o seu livro? Não, será que ele leu? Não, o Lula não leu o livro, não vai ler, ele não lê nem bilhete da Marisa. Que o Lula... Agora, o Lula é cultura oral nordestina, o Lula, ele ouve e grava tudo. E botou esses políticos que tem biblioteca tudo no bolso, né? Agora, qual a intenção de você escrever esse livro em relação ao Lula? O que é que você... Lula é o maior sucesso da história do capitalismo mundial em matéria de self-made man. Saiu do semiárido nordestino para a glória.
Lula é o maior político da história do Brasil. As pessoas querem saber quem é ele, eu sei e conto. Se você quiser saber, vá na Zarinha, lá na Avenida Negros 140, em Tambaú. Eu estarei lá das 18 horas, 6 horas da tarde, até a hora que tiver o último livro para autografar. Se você perder, você que está em Campina Grande, não precisa vir a João Pessoa, não. O meu amigo Berga, o Lindenberg, e o Marcelo, o irmão dele, estão propiciando o lançamento do meu livro no Manuel da Carne de Sol, lá na Félix Araújo. Vai ser amanhã. Amanhã em Campina Grande, amanhã sábado em Campina Grande, sábado 17 em Campina Grande, Manuel da Carne de Sol. Ainda dá tempo uma pergunta. Você corre o risco, aliás, já tem isso, quando você sempre escreveu em relação a Lula e o PT, é tido sempre como um inimigo do PT, um inimigo de Lula. Como é que você... Agora eu sou inimigo da direita troglodita. O cara escreveu um comentário na revista Capital, dizendo que eu sou o porta-voz da esquerda troglodita. Em resposta a isso, o Olavo de Carvalho distribuiu um vídeo no vídeo YouTube, me chamando de analfabeto sem ter lido o meu livro. E a direita troglodita está enraivecida, dizendo que eu me vendi, depois de muitos anos de independência, eu me vendi ao PT. Zé Neumann, e o governo de Dilma, o governo PT? Que análise você faz até hoje, como jornalista político? O governo de Dilma é o governo que eu esperava. Dilma é uma pessoa que não estava preparada para a presidência, e o Lula pôs lá. Eu acho que o grande plano do Lula é voltar em 2014 com o Eduardo Campos de vice. Né? Cabe mais uma pergunta? Nossa editora está ali. Cabe ainda? Tem um minuto? Um minuto, então, uma pergunta. Vamos falar sobre o livro. Um minuto não dá para... Lançamento do livro hoje à noite, no Zarinha, 18 horas, né? 18 horas. A partir das 18 horas, a noite inteira lá. Tá certo. E você é convidado todo especial. E amanhã, às 5 horas da tarde, em Campina Grande, no Manuel da Carne de Sol, meu amigo Marcelo, minha amiga Mércia e do grande Berga, meu amigo de infância. Um beijo para vocês.